O que lhe oferecerem você recebe. Mas a pergunta é essa. É lícito você dizer, combinar, vamos dizer assim, combinar um valor com a pessoa que está lhe convidando? Eu vou fazer numa ordem ao contrária. Anderson fala primeiro, depois o Mesaque, depois o pastor Claudenício fala. Amém? Pode começar. Amém. Em poucas palavras, quando nós abordamos esse texto e aplicando no dia de hoje, como o Elvis falou, quem estava falando era Jesus. E era uma missão que ele deu para os seus discípulos, e como o irmão Mesaque falou, e nós estamos continuando hoje. Mas como a gente não pode fugir do contexto, porque muitas pessoas hoje levam uma mensagem errada. Todos nós aqui sabemos que tem muitas pessoas que pegam um versículo da Bíblia e distorcem. E esse aqui é famoso. Por quê? Porque muita pessoa, vamos falar assim, aqueles descrentes que gosta de criticar e apontar, diz assim: fulano A está cobrando, só um exemplo, vamos dar um exemplo, tanto, mas a Bíblia diz que Deus deu de graça e recebeu de graça. É uma interpretação totalmente errada, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo num versículo de número 1, e Deus lhe autoridade sobre espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. A resposta está no contexto. E o que eu vejo aqui é que a primeira coisa, Jesus está dando para eles autoridade, poder para curar, para ressuscitar, para expulsar os demônios. Totalmente diferente de eu ou qualquer pessoa que vive da obra, como Paulo cita, aquele que prega o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo falou isso. E se você for aprofundar mais, você vai ver que quando ele escreve para Filipenses, capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz que era sustentado pelas ofertas quando estava indo para Tessalônica. Está lá o próprio Paulo dizendo isso. Então, na minha opinião, é errado eu estipular um valor. Recebo muitos convites, falo sempre para o Elvis também. A única coisa que é abordada é o quê? Locomoção. Gasolina, ou uma passagem de ônibus, uma estadia, como você citou, para você ficar. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus ele aborda duas coisas diferentes. Uma coisa é o poder que ele está falando, que ele está dando. E a outra coisa é eu criar um conteúdo e vender, como muitas pessoas criticam isso e dizem: não, fulano A não pode porque a Bíblia diz que tem que dar de graça e receber de graça. Mas se eu me dediquei, comentei até mais cedo com o Elvis, se dediquei, estudei, fiz uma faculdade, preparei um estudo, lancei um livro, aí a pessoa não vai ter o tempo que eu tive para estudar. E aquela pessoa precisa do conhecimento, ela quer saber a conclusão que eu e você chegamos. Aí sim, é o meu de sustento para mim e para você. Mas agora, no momento que eu estipulo um valor e vendo a palavra de Deus, é errado. Porque não existe na Bíblia Sagrada nenhuma pessoa estipulando valor. Existe um exemplo. Atos capítulo 8. Simão querendo comprar o poder do Espírito Santo. Pedro, eu quero comprar para poder também curar como tu está curando. Mas Pedro falou só, o poder do Espírito de Deus, aplicando dentro do contexto aqui, não é comprado e nem vendido. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? O que vocês receberam foi a autoridade e poder para fazer isso, e foi de graça. Eu não permito vocês trocarem isso por qualquer tipo de moeda ou dinheiro mais na frente. Por quê? Porque o evangelho não se comercializa. Dá para começar por